Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 17 de setembro, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Tenho uma grande alegria de convidar você, convidar a sua família, para assim vivenciarmos juntos a partilha da Palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão. Para com ela, ele disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho desta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum nos remete a um conceito, e mais do que isso, nos remete a uma prática muito bonita de Jesus, a compaixão. Então a compaixão é uma atitude de disposição interior que se faz compadecer-se da outra pessoa. Para além de um sentimento do sentimentalismo que nada produz e a ninguém salva, a compaixão é um ato de amor, ou seja, é uma atitude de disposição interior que nos leva a fazer algo pelo outro. É um sentimento vinculado à prática. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus apresentou-se como aquele que teve compaixão. Como homens e mulheres de fé, cada um de nós precisamos sentir compaixão pelo outro, compaixão por suas dores, nas suas muitas e variadas maneiras de sujeição a tantas estruturas de domínio e exploração. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, que Deus nos ajude a viver uma vida doada, a uma vida que vale a pena, uma vida de serviço, porque movida pela compaixão com os mais necessitados. Portanto, que Deus nos dê a graça de olhos atentos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Então vejamos, caros irmãos, queridas irmãs, como é fundamental para cada um de nós percebermos nesse evangelho de hoje, onde a viúva de Naim é um retrato fiel do que acontece no mundo de hoje. Quando verificamos o sofrimento e o pranto de tantas mães que acompanham seus filhos, suas filhas mortos e mortas por falta de esperança, pela droga, pela desarmonia, pela prostituição, pelas frustrações. Aquela viúva teve a graça de encontrar Jesus e foi testemunha do milagre de ver seu filho levantar-se pelo poder de Jesus. Então Jesus continua querendo fazer milagres no meio do seu povo, atendendo o apelo das mães que choram por seus filhos mortos pelo mundo. Portanto, as mães de hoje também precisam fazer como a viúva de Naim e apresentar seus filhos a Jesus para que ele possa tocar o caixão que prende, tocar o caixão que escraviza, tocar o caixão que oprime a juventude. Caros irmãos, queridas irmãs, ontem como hoje, o pecado é o caixão que nos prende, é o caixão que nos faz parecer mortos e sem esperança. O pecado é a teia no qual o demônio envolve a humanidade e da qual Jesus veio nos libertar. Então Jesus não deixará de atender ao pedido de uma mãe que suplica pela salvação do seu filho. Jesus olha para cada um de nós hoje e consola dizendo: não choreis.
Veja, meus irmãos, queridas irmãs, a mãe que no caminho de sua vida encontra Jesus e tem muito mais ânimo, tem muito mais condições para levar seus filhos até Ele, para que sejam tocados e libertados. Hoje também os filhos, hoje também aos filhos Jesus vai ordenar: jovens, levanta-te. Mesmo diante da morte, nós precisamos manter viva a chama da nossa fé, pois Jesus Cristo está sempre perto e continuamente terá assim compaixão de nós. Portanto, peçamos ao Senhor que Ele opere milagres ao nosso redor, que Ele enxugue as lágrimas de todas as mães que choram por seus filhos e por suas filhas ao mesmo tempo. E que Ele levante todos os jovens e as jovens que se sentem assim desanimados pelo peso que o mundo as põe em suas costas. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, assim nós também poderemos testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor e anunciar como aquele povo. Deus veio visitar o seu povo. Deus veio visitar você. Deus veio visitar a sua família. Alegremos. E devemos assim nos questionarmos, nos perguntarmos nesse dia de hoje: você conhece alguém que caminha no mundo como um morto ou como uma morta? O que você tem feito por esta pessoa? Você já apresentou essa pessoa a Jesus Cristo? Você tem sido testemunha de milagres? Você tem anunciado aos quatro ventos o que tem visto Jesus fazer na sua vida? E se você for uma mãe nestas condições, vendo seu filho ou sua filha morto nas drogas, na violência, na prostituição, querida mãe, apresente o seu filho, apresente a sua filha a Jesus e ele a curará. É necessário termos fé, uma fé viva para nos apresentarmos a Jesus, assim como fez aquela viúva de Naim, que diante do contato e da visão de Jesus, teve o seu filho de volta. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai para nos tornarmos sensíveis ao sofrimento e à dor de cada pessoa que encontramos em nosso caminho. Peçamos ao Pai que a nossa compaixão se demonstre com gestos concretos, sobretudo para aqueles mais necessitados. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem sempre na paz de Cristo. Amém.